Olá, seja bem-vindo em mais um vídeo aqui no canal Edson Soares por aí. Como você está? Tudo bem? Aqui ao meu lado, a minha amiga Mara Brito, ela é psicanalista aqui em Rio Bonito, no interior do Rio de Janeiro, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre depressão. Tudo bem, Mara? Tudo bem, Edson. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje para a gente conversar sobre esse tema que é tão pertinente nesses tempos, A né? honra é nossa, Mara. Muito obrigado pela sua participação mesmo, tá? E antes eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar seu like, seu comentário, participar, compartilhar os nossos vídeos com todas as suas redes de contato e você vai aproveitar bastante que os assuntos aqui são excelentes. E hoje mais um assunto que acomete a toda a população brasileira e mundial também, que é a depressão, um caso muito sério, né? É um caso de saúde, né, Mara? Exatamente. A depressão, ela é uma doença. Ela tá no DSM-5, Olha. que é o Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais. Ela é uma doença psiquiátrica. Mas, Mara, a gente que acha que não é doença, é frescura. E aí? Muita gente acha, mas quando se vê numa depressão, na verdade, porque a depressão era até difícil de se explicar, Sim. né? Você vê alguém com depressão, muitas vezes a pessoa tá sorrindo, tá trabalhando, tá vivendo e você não tem como explicar. Como que essa pessoa pode dizer que ela tá numa depressão se a depressão ela tem? Qual o principal sintoma na depressão? Para os leigos entenderem, né? Qual o principal sintoma que a gente vê? Sintoma aparente. Tristeza. A pessoa. As pessoas pensam assim. Se você tá com depressão, você tá uma pessoa isolada, sem querer fazer nada, você tá uma pessoa triste. Então você vê uma pessoa sorrindo, brincando, trabalhando, vivendo a vida, as pessoas na verdade meio que não Sim. acreditam, né? Essa Agora, é a Mara, que verdade. definição você, como profissional na área já de muito tempo, daria para essa palavra depressão? Como se fosse um dicionário mesmo. Qual o significado dela? Então, a depressão, ela é uma doença mental, uma doença psiquiátrica que acomete pessoas com sintomas de tristeza, de você perder a vontade de fazer suas coisas rotineiras, cotidianas, você perde, como se você perdesse o interesse pela vida. A gente pode dizer que é uma doença que te faz perder o interesse pela vida. É como se fosse um Isso. sentimento, né? Não aparece em radiografia, né, Mara? É Não verdade. aparece. Mas é uma Mas tristeza que vai crescendo, ganhando forma, sim, né? ela não aparece em radiografia, Sim. mas ela acaba cometendo doenças no Acredito, corpo, né? Como se acredito. fosse uma porta aberta para Deus. É um doenças. início, né? Isso. Agora, Mara, outra coisa. O que geralmente motiva a depressão? É um problema de família? É um problema no trabalho? É um problema de relacionamento entre amigos? Enfim. Então, a depressão ela pode, na verdade, ser desencadeada por vários fatores. E por vários fatores em conjunto. Quando você É um está somatório, então, somatório, né? de repente, um exemplo assim, você já é uma pessoa que tem um trauma de infância de ter sido abandonado, um exemplo. E aí você vem para a idade adulta e você tem um luto de um ente querido, um término de um relacionamento, ou seja, aquela visão de perder, né, de ficar sozinho. Isso traz o quê? Para qualquer um término de relacionamento, uma perda de emprego, uma doença com você ou no seu E familiar. geralmente, interrompendo um instantinho, a pessoa não está, às vezes, preparada para receber aquela notícia, aquela Não, informação, nunca né? tá. E isso, o que acontece? Quebra a pessoa. Traz de volta esse Infelizmente. trauma que ela já tem, que ficou lá no passado, esquecido lá no inconsciente. Olha só. E isso numa pessoa normal, sem problema algum, todos esses fatores, esses acontecimentos trazem o quê? Uma tristeza, tristeza Sim, normal. naturalmente, é. E aí em você que já tem algo lá escondido, é como se potencializasse aquilo É que um você já gatilho, tem. né, para Isso, poder a pessoa exatamente. sofrer mais um O pouco, né? gatilho. Mas aí também existe, a pessoa também não está sozinha, geralmente. Tem a família perto, tem os amigos por perto, primos, tios, enfim, né? E qual o papel desse pessoal para acolher o paciente naquele momento? Acho que você já deu a resposta, né? O papel qual é? Acolhimento.
E principalmente acreditar na pessoa. Porque a pessoa em depressão, ela muitas vezes ela é desacreditada. Então, o papel do familiar de estar ali, de quando a pessoa falar o que está sentindo, a pessoa acreditar. E principalmente, orientar para procurar uma ajuda profissional. Porque, infelizmente, a depressão não se cura sozinha. Você chegou no ponto que eu queria, ajuda profissional. Como funciona aqui no seu consultório? Nós estamos aqui no Centro de Rio Bonito, na Rua da Conceição aqui, Rua né? da Conceição 207, aqui, Clínica Erdi. Aqui na Clínica Erdi, onde não só temos o atendimento com a Mara, temos também vários dentistas aqui também, outras especialidades também, né? Aqui. Mas o tratamento aqui, o dia a dia, com um paciente depressivo, como é que você faz o seu trabalho? Como desenvolve esse trabalho? Então, o paciente depressivo... Porque cada caso é um caso também, né, Mara? Sim, cada caso é um caso, com certeza. Mas o paciente depressivo, ele não é cuidado apenas na sua parte emocional, né? Ele é tratado realmente com psiquiatra, com muitas vezes, na maioria das vezes, com medicação. Ao longo disso, também a parte física precisa ser tratada, porque ele pode estar com uma baixa de hormônio, então tudo isso influencia. O tratamento da depressão, ele é multifuncional, né? Não é só um profissional que cuida de uma pessoa depressiva. Mara, quando a pessoa começa a se libertar dessa situação, né? E voltar à vida, né? Normal, dia a dia, trabalho, aquela correria toda, depende de cada um esse processo de cura? Depende da situação ou da pessoa em si? Com certeza. Da situação que ocasionou aquele problema, ou do esforço dela, do querer dela, do desejo dela. Tem muito da gente também, né? Querer se motivar a evoluir, né? Edson, tudo pra gente é questão de doenças, dos transtornos, da cura ou não. Começa tudo no seu pensamento. O seu pensamento, ele ajuda na cura, né? Ele tanto faz a doença quanto faz a cura. Maravilha. Se um paciente ele tem um tratamento bem feito, como eu disse, vem para um profissional fazer terapia, vai no psiquiatra para tomar uma medicação, procura um médico para ver a parte física. Se está tudo alinhado, a gente consegue dar andamento. E aí eu trabalho muito aqui com uma ferramenta que a gente chama de programação neurolinguística. A PNL, ela fala que, principalmente, que o seu pensamento gera tudo em você. Por quê? Toda ação, um dia ela foi pensamento. Porque a gente não é robô, né? A gente não vive no automático. Se não pensou agora, mas pensou antes. Em algum momento, algo que você fez foi pensamento. Então, você pensa, você cai no coração que gera o sentimento e que gera a sua ação. Por exemplo, uma pessoa tá aqui. Aí ela pensa assim, engraçado que ontem mesmo eu falei isso para um paciente. A pessoa tá aqui, aí ela acha que não tá melhorando. Ela começa a querer ver um resultado rápido, né? As pessoas vêm para terapia e querem ver o resultado rápido, mas infelizmente isso não é assim. E a pessoa vai para casa, tipo assim, o pensamento dela é qual? Não tá acontecendo nada. Acho que eu não vou melhorar. O pensamento dela começa assim. E aí esse pensamento vem pro coração que te faz o quê? Qual o sentimento? Desânimo, tristeza. Daqui a pouco a pessoa para de viver. Você faz o quê? Da vazão. Para de vir. Então, você precisa do seu pensamento, né? De alinhar o pensamento. E eu falo muito isso aqui no Daí que a gente para e pensa, né, Mara? Como a nossa mente tem um poder. Isso é um poder. Sim. Poder de cura, de transformação, de mudança, de evolução, revolução. Sim. Né? E às vezes a gente não se dá conta que a gente pode transformar a nossa vida a qualquer momento. Sim. Né? Tanto para o bem quanto para o mal. A Bíblia nos diz isso. Sim. Né? Provérbios diz que assim como o homem pensa na sua mente, assim ele é. É verdade. A gente é o que a gente pensa. Verdade. Por quê?
o que faz a nossa vida? As nossas ações. E nossas ações são criadas aonde? No nosso pensamento. São geradas lá, né? Aí a pessoa chega aqui, você conversa com a pessoa, faz tipo uma anamnese, uma coisa assim, né? Para saber mais ou menos o histórico de vida dela, né? Para até entender um pouquinho o que desencadeou aquela situação, né? Mas existe também, Mara, o dever de casa, né? Com porque certeza, se a pessoa, pensa assim, se a pessoa chegou ao ponto de vir aqui, é porque ela quer melhorar. Sim. Né? E se ela quer melhorar, ela vai fazer a parte dela também, né? Só contar com o terapeuta, vai dar conta de tudo, até porque não depende. Quem dera a gente pudesse, né? Quem dera a gente pudesse resolver logo os problemas todos. Então, a terapia, ela se baseia num tripé de consciência, decisão e estratégia. Primeiro você toma consciência, então você tomou consciência de que você tem um problema que precisa ser tratado. Tem que aceitar que tem um problema. Aceitar, você se conscientizou daquilo. E aí a decisão é você estar aqui. Estando aqui, a gente vai montar algumas estratégias para que isso aconteça. Muito bom. E depende, com certeza, depende do paciente. Com certeza. Mara, olha só, você poderia deixar agora... Esse assunto é muito vasto também. Muito vasto. Inclusive, antes, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente. Mas antes, eu queria saber o seguinte. Há dentro do assunto depressão algo que você acha interessante, relevante, tornar público aqui para o pessoal que assiste a gente? Algo mais que a gente não tenha comentado aqui? Então, a depressão, ela muitas vezes começa lá naquela ansiedade que você tem. Ansiedade, olha só. Muito natural. E o que é a ansiedade, né? A ansiedade é uma coisa criada por Deus, né? Para que a gente fique alerta, né? Uma descarga de adrenalina, para que a gente se mantenha alerta, é o que gera o medo. É boa a ansiedade é bom. Existe o lado bom. O ruim é quando sai do normal. E muitas vezes essa ansiedade, ela passa para uma depressão, porque você, a ansiedade, você fica acelerado, né? Querendo o futuro, quer que o amanhã aconteça hoje, e você não consegue desacelerar. E aí aquilo vai te frustrando, porque você não consegue trazer o amanhã para hoje. E aquilo vai te frustrando e talvez a pessoa não saiba lidar com uma frustração, vai colocando na mente, mais uma vez, colocando na mente, não estou conseguindo, não está dando certo. A Mari, há casos também que não depende só da gente, depende de terceiros. Né? A gente quer que tudo mude, mas também depende do mover de outras pessoas que estão ali envolvidas naquela situação. Sim, né? mas a pessoa acha que tudo depende só dela. Mas muitas vezes a gente coloca muita expectativa nas pessoas. Hoje a gente vive um tempo em que a gente coloca muita expectativa nas pessoas e esquece uma coisa que se chama autorresponsabilidade. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. É verdade. Agora, Mara, também tem gente, igual no caso dos adolescentes, né? Tem pais que cobram muito, né? Cobra, a gente nem percebe que está cobrando tanto. E a criança, para mim, é uma criança, né? Se sente pressionada, a gente preocupado, não vou dar conta. É aula de inglês, é aula de teatro, é aula de balé, e vai para a escola, e vai para a igreja, e vai para... Quer dizer, é muita coisa para uma criança, para um adolescente, está descobrindo o mundo. Agora, tem que ter uma dosagem, né? Tem uma dosagem. Além disso tudo, ainda tem a cobrança no digital, a cobrança dos grupos a quem ele quer pertencer. Tem tudo isso, o adolescente sofre. Eu gosto, você sabe, né? Gosto muito de adolescente. Aqui eu tenho pacientes adolescentes, assim, o meu primeiro paciente foi um adolescente de 12 anos. Legal. Gosto muito, mas assim, realmente é uma pressão muito grande e muitas vezes não sabe como lidar, né? Sim. Porque na verdade o adolescente não sabe nem quem ele não sabe nem em que posição ele está, qual lugar dele no mundo, qual lugar dele no mundo. É verdade. Mara, a gente já está caminhando para o fim, felizmente, mas eu queria que você olhasse lá para a câmera e deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, hoje está no estado depressivo. E não encontra um caminho, de repente até já fez terapia, já buscou ajuda, não se adaptou, mas precisa de uma palavra de acolhimento.
A depressão, ela precisa ser acolhida e tratada, né? Duas vertentes. Acolhida primeiro pelo depressivo, que precisa se acolher, não se culpar. Por que culpa você tem de estar doente? Você não procurou. Então, para você que hoje está num estado depressivo, se acolha, acolha seu coração e principalmente fique perto das pessoas que amam você, da sua família, dos seus amigos e quando puder, procure um profissional para te ajudar. Maravilha. Mara, qual o seu contato, seu Instagram, na verdade? O pessoal te fazer perguntas, tirar dúvidas, qual é? @marabrito.terapeuta. Repetindo, lá. @marabrito.terapeuta. Isso. Né? Isso. Maravilha. Pode me chamar lá que eu tô aberta para conversa, suas perguntas, dúvidas. Legal. Quem precisar de mim, só procurar aqui na clínica. E Mara, a gente vê assim, o valor e a importância da conversa, do bate-papo, bota para fora. Só a conversa já alivia. Com certeza, com certeza. Né? E se a pessoa seguir a cartilha direitinho, chega lá. Na verdade, não é a conversa que alivia, é que você, quando você vem para terapia, você se escuta. Essa é a diferença. E às vezes a gente passa a vida inteira sem se ouvir. Ouve o mundo inteiro, mas esquece que você também é um ser que precisa ser ouvido por você mesmo. Por você mesmo. Se acolher. Muito legal isso, Mara. Como que eu vou acolher o mundo se eu não me acolho? Exatamente. Mara, muito obrigado mais uma vez. Tá? Mara é uma pessoa, gente, conheço há muitos anos ela, a família dela, sempre assim, muito educada, muito carinhosa. Também eu trabalho na área de educação também, né, Mara? Sim, sou contato com pedagoga. crianças e adolescentes, pedagoga, psicanalista, terapeuta e por aí vai, né? Esposa de obreiro também da área evangélica, trabalha também na igreja. A filha dela é uma cantora, a Paula, né? Brito canta muito bem também. Enfim, a Poliana também, a filha dela. Enfim, uma família muito abençoada. E eu agradeço você me receber aqui, o Elane, minha irmã, que está aí gravando pra gente. Muito obrigado mesmo, Mara. Muito sucesso. E você também obrigado pela audiência, pela participação e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, Mara. Tchau, gente. Tchau, Edson. Tchau, um abração.